Olá pessoal, vamos dar início à aula de hoje, que é sobre cinemática vetorial. Até o momento, nós estudamos a cinemática escalar. Nós procuramos descrever o movimento através das equações, quando o movimento é realizado em uma dada trajetória, e analisamos as grandezas como sendo grandezas escalares. Agora nós vamos estudar o movimento, levando em consideração a direção e o sentido desse movimento. Portanto, nós vamos estudar as grandezas de uma maneira vetorial. E neste momento, nessa aula, nós vamos ver o deslocamento, a velocidade e a aceleração como grandezas vetoriais. Primeiro, vamos ver o vetor deslocamento, que nós vamos usar a letra D minúsculo com essa seta em cima, o vetor deslocamento. Então, considere a seguinte situação. Se um ponto material, ou seja, um objeto sem considerar as dimensões dele, um ponto material ocupa a posição S1 no instante de tempo T1. No instante posterior T2, esse ponto material ocupa a posição S2. O vetor deslocamento ele é representado pelo segmento de reta orientado, que tem origem em S1 e extremidade em S2. Então, eu represento graficamente o vetor deslocamento com origem em S1 e a extremidade em S2. Observe que a trajetória realizada pelo ponto material é uma trajetória curvilínea. E a trajetória ela representa a distância percorrida por esse objeto, e a distância percorrida é o caminho efetivamente percorrido pelo ponto material. E o módulo do vetor deslocamento, e neste caso, é menor que a distância percorrida. Veja que a trajetória é curvilínea e apresenta uma distância percorrida pelo ponto material maior do que o módulo do vetor deslocamento. Para esse caso, se nós considerarmos que o ponto material descreve uma trajetória retilínea, o módulo do vetor deslocamento é igual à distância percorrida entre a posição S1 e posição S2. Vamos ver agora o vetor velocidade V. Nós sabemos que a velocidade escalar média é definida pela razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. E o vetor velocidade média, ele é definido quando o objeto ou ponto material realiza um deslocamento vetorial em um dado intervalo de tempo ΔT. Representamos, então, o vetor velocidade média por essa equação. Lembre-se que o tempo não é uma grandeza vetorial, o tempo é uma grandeza escalar. E a direção e o sentido do vetor velocidade são iguais à direção e o sentido do vetor deslocamento. O módulo do vetor velocidade média é dado por essa expressão onde nós usamos essa barra para representar que nós estamos falando que é um módulo. Então, o módulo do vetor velocidade é igual ao módulo do vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Agora vamos ver o vetor aceleração. Vimos que a aceleração escalar média ela é calculada pela razão entre a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Se um objeto ele possui uma variação do vetor velocidade em um intervalo de tempo ΔT, então o vetor aceleração média é escrito vetorialmente através dessa expressão matemática. A direção e o sentido do vetor aceleração média são os mesmos, a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade.
O módulo da aceleração média é dada por essa expressão. O módulo da aceleração média é igual ao módulo da variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Pessoal, essa é uma introdução onde apresentamos 3 grandezas físicas de uma maneira vetorial: a deslocamento, a velocidade e a aceleração como grandezas vetoriais. Tchau, obrigada.